Bom dia e a paz do Senhor para você. Hoje eu me acordei aqui pensativa, né? Em algumas situações das nossas vidas, ou seja, da minha vida. Aleluia. Me peguei pensando em algumas coisas em que eu vivi que me deixava triste e que, graças a Deus, eu consegui superar através de Deus. Momentos, coisas que aconteceram, palavras que eu ouvi, atitudes de pessoas que marcaram a minha história. Eu sei que cada um de nós temos uma história. Eu sei que você tem a sua história aí. Se você for me contar, eu tenho certeza que eu posso ficar até impressionada de tantas coisas que você viveu, né? De tantos momentos difíceis que você passou, ou até mesmo que você tem passado ainda, né? Porque a nossa história não acabou. Mas eu estou querendo falar da nossa história antes de Cristo, antes de conhecer o Senhor, para aqueles que já conhecem a Deus, para aqueles que já tiveram um encontro com o Senhor. E a minha não foi nada fácil. Em nossas vidas, irmãos, cada um tem aquele seu momento desafiador, tem aquele seu momento que marca, aquele seu momento que quer te oprimir, aquele seu momento em que o inimigo sempre tenta mexer naquela ferida, ficar na ferida. E a minha ferida era a minha infância, eu não ser filha dos meus pais. E aquilo ali me doía muito, me feria muito, me machucava muito. Por quê? Porque você nasceu em uma família, tem seu pai, tem a sua mãe, tem os seus irmãos. E de repente, sua mãe chega para você e diz: você não é minha filha. Mas como assim? Eu não sou sua filha, não estou aqui? E aquilo ali me deixava uma tristeza, eu não entendia. Eu não conseguia entender. E ela me explicou. Eu peguei você pequenininha para criar, porque eu não tinha filha menina, só tinha filho homem. Eu ficava triste. Até hoje, quando eu lembro daquela menininha que era eu, triste, com medo, sofrendo. Aleluia. E acho interessante que cada um tem as suas feridinhas, né? Essa foi a minha ferida na minha infância, meus irmãos. E tinha momentos em que as pessoas chegavam para mim, pessoas de fora, que não eram nem minhas amigas. Muitas vezes eu estava com minha mãe no trabalho dela, alguém dizia: tudo bom? Eu dizia: tudo bem. Você sabia que você não é filha dela? E aquilo me dava um ódio. A realidade era essa. Eu ficava com ódio, porque eu detestava alguém chegar e dizer para mim que eu não era filha da minha mãe. Eu não queria que ninguém soubesse que eu não era filha dela. Eu queria que todos acreditassem. E quando falavam isso, eu ficava cada dia mais triste. Eu sentia que eu não fazia parte daquilo ali, que não era minha família. E eu ficava: quem é minha mãe? Quem é meu pai? E ficava vendo todo mundo tendo seu próprio pai, a sua própria mãe. Eu dizia: por que, Senhor? Por que só comigo? E o tempo passou. E depois que eu conheci a Deus, eu lembro da história de Moisés. Comecei a entender algumas coisas da minha vida. Comecei a entender que tudo tem um propósito. Comecei a confiar mais em Deus. Comecei a tratar as feridas que ficavam dentro de mim. E comecei a entender o amor que Deus tinha por mim. Comecei a ver que Ele não me desamparou quando
A minha família não pôde ficar comigo, arrumou estratégias para a minha mãe biológica não me criar. Depois eu soube toda a história. E eu comecei a entender o quanto Deus ele me ama. E o quanto Deus cuidou de mim e evitou que nenhum mal me acontecesse, me colocando em uma família para que eu pudesse sobreviver. Ser criada, ser muito bem criada. Uma mãe que sempre me amou, cuidou de mim, fez de tudo por mim, me deu do bom e do melhor, minha mãe e meu pai. Eu sou grata a ele por tudo que eles fizeram por mim. E hoje eles não estão mais aqui nessa terra. A minha mãe com 12 anos, ela morreu, a minha mãe que me criou. E o meu pai vai fazer 2 anos, no mês de agosto também, que Deus o levou. Mas o que é que eu quero falar para vocês sobre esse pequeno testemunho? É que as feridas do passado que te fazem chorar, te trazem mágoa, tristeza, Deus ele pode curar. E foi Deus quem me curou de tudo que eu vivi na minha vida. Foi Deus quem tratou comigo. Romanos 8:28, eu levo esse versículo para a minha vida toda. Ele me acompanha, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vai amanhecer. Eu nunca estive só. Ele sempre esteve ali. Nos momentos difíceis ele estava ali, só que eu não conhecia. Eu não sabia aonde encontrar esse conforto, essa resposta para as minhas perguntas. E um dia quando tive um encontro com ele, já adulta, eu comecei a entender o quanto Deus me ama, e como Ele cuida de mim, como Ele cuida de você. E tudo que acontece, aqueles que se vão, aqueles que passam pela sua vida, pela sua história, aqueles que ficaram, aqueles que não estão nem aí para você, faz parte do processo. E a vida é assim. Aleluia. Quando nós decidimos entregar ela, a nossa vida ao Senhor, já não mandamos mais nela. Ou seja, a minha vida já era do Senhor, fazia aleluia, aramanaço há muito tempo, eu não sabia disso. Sabe por quê? Porque desde o ventre da minha mãe ele já tinha um plano maravilhoso para mim. Aleluia, louvado seja Deus. Aqui no livro de Jeremias, louvado seja Deus. Aqui no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 4, diz assim: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Isso aqui, aleluia, isso aqui, esta palavra aqui, que em Jeremias, isso aqui é tremendamente. Ele já me conhecia, ele sabia o propósito que ele tinha comigo, ele sabia o que ele iria fazer na minha vida. O inimigo tentou de tudo para me levar para um caminho que não era o caminho do Senhor. Aleluia, mas aquele que é escolhido, aquele que é chamado desde o ventre, porque foi desde o ventre que Deus, aleluia, me guardou. O inimigo quis destruir minha vida, aleluia, através da rejeição, mas ele não conseguiu, porque eu descobri que eu sou muito amada pelo Senhor. Aleluia, eu descobri o valor que eu tinha, e o cuidado que Deus tinha comigo, e o amor que Ele sempre teve, não só por mim como todos, em dar Jesus para morrer por nós. Aleluia, e também descobri, aleluia, que eu podia fazer algo também. Aleluia. Eu descobri quando Deus deixou ir para todos nós, levar a palavra do Senhor. E através de uma palavra eu posso estar resgatando uma vida, de não ir para o inferno.
através da palavra do Senhor. Nós somos instrumentos e boca de Deus aqui nessa terra. Aleluia. Então Deus permite tantas coisas nos acontecerem. Aleluia. Mas quando nos dispomos aleluia, a confiar nele, quando nos dispomos a fazer a sua vontade, aí vem as feridas. A gente começa a lembrar delas, começa a tratar delas, começa a ser curado através do Espírito Santo de Deus e começa a ajudar outras pessoas a serem curadas nessa mesma área. E hoje eu digo para você, eu choro assim lembrando de tantas coisas que eu já vivi, mas hoje eu sou tratada, hoje eu sou curada, hoje eu sou feliz em saber de tudo que Deus permitiu acontecer na minha vida. Aleluia. Qual a tua ferida? Aonde dói em você? O que te machucou? Que ainda está sendo tratado. Entrega nas mãos do Senhor. Confia e acredite. Que tudo coopera para o teu bem. Louvado seja Deus. Tudo coopera para o seu bem. Aleluia. Hoje eu tenho 5 filhos. E nenhum dos meus 5 filhos, graças a Deus, eu abortei. Nunca tive nenhum aborto em minha vida. Criei todos os meus 5 filhos. E ainda crio 3, né? Para a glória de Deus. 3 que ainda são pequenos. Adolescentes. E ainda crio eles. E um dia eles irão seguir também a sua vida. Irão ter a sua família. Aleluia. Mas eu tenho certeza. Tenho plena convicção. Aleluia. Que eles estão tratados. E nesta área da rejeição, eu tenho certeza que através de um pouco do meu testemunho, eles conseguem aprender e ver o amor de Deus, o cuidado do Senhor. Na vida da mãe deles e na vida deles também. Porque não é porque eu fui tratada em uma área que ele também não possa sentir rejeição em outra área. Sim. Mas aí cada um é tratado com o Senhor. Porque aí você vai ter seu momento de intimidade com Deus. É ali que você vai começar a conhecer o amor de Deus. Através de feridas, através de situações. Em cada situação a gente vê a mão de Deus nos guardando. A mão de Deus nos protegendo, a mão de Deus nos livrando. A mão de Deus. Aleluia. É a mão de Deus quem me protegeu em todo o tempo da minha vida e da minha história. E hoje eu estou aqui para louvar e agradecer ao Senhor. Aleluia. O tempo passou. E eu só tenho a agradecer. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira de bênçãos e de milagres para a sua vida. Hoje é o final do mês, para a glória de Deus. Final do mês de julho. Hoje é dia 31. Amanhã vai se iniciar um novo mês. Uma nova história para você. Começo de um novo mês. Começo de novo ciclo, né? Um mês está terminando, o outro começa. Você pode ter expectativa para o mês de agosto. Você pode ter marcado algo. Eu não sei. Deus sabe. Para mim, todos os dias é um dia diferente. É um dia de esperança. É um dia de chegar à minha vitória e ao meu milagre. Cada um tem as suas... Aleluia, conquistas, cada um tem os seus pedidos, cada um tem o seu sonho. Aleluia, independente de qualquer coisa. Independente do que eu já tenha passado, em tudo, eu sou grata a Deus. Agradeço ao Senhor por tantos momentos de dificuldade que eu já vivi. Tantas lutas que eu já passei. Mas Ele nunca me abandonou. Muito pelo contrário. Quando dizia, Senhor, eu queria tanto algo, mas eu não tenho condição. Deus chegava lá, usava alguém e dizia, está aqui, minha filha. Isso é o amor de Deus. Quantas vezes senti necessidade de comer algo, mas eu não tinha dinheiro para comprar algo. Alguém ligava para mim e dizia, ei, vamos ali comigo? E me levava para comer algo, porque... Depois de adulta, minha vida ficou um pouco mais difícil, mais complicada.
Depois que meu pai morreu, minha mãe, nem meu pai, nem minha mãe morreu. Então, meu padrão de vida que era antes não é mais o mesmo, né? Hoje. Mas eu louvo e agradeço ao Senhor porque tudo coopera. Quem sou eu para questionar a Deus? Muito pelo contrário. O meu Deus nunca me abandonou. E aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que eu ainda não tenho, eu tenho certeza que Ele pode me dar. Hoje o meu maior sonho é a minha casa própria. Eu sei que você tem um sonho. Eu não sei qual é o teu maior sonho, mas eu digo para você que irá acontecer. Assim como eu profetizo na minha vida que o meu maior sonho irá se concretizar, porque eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata. Aleluia, no tempo certo irá me abençoar, assim como irá te abençoar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Em tudo dai graça. Em tudo dai graça.